Nos últimos 5 anos, eu ajudei várias startups e empresas de tecnologia aqui na Safe a fazerem o processo de due diligence, ou de auditoria, né? Esse processo ele é muito comum para empresas que têm uma rodada de investimentos aberta, recebem um ok do investidor para poder receber aquele aporte, aquele investimento que é tão esperado pelos empreendedores, mas antes de efetivamente o dinheiro cair na conta, os investidores costumam fazer algumas exigências nesse processo que, em português, a melhor tradução seria de uma auditoria, né? Você faz uma auditoria para que o investidor possa ter uma segurança maior antes de efetivamente formalizar o investimento. Ele dá o ok, porque na etapa de investimentos ali ele recebeu o pitch deck, ele conversou com os fundadores, ele entendeu que tem potencial, mas é na due diligence que ele vai validar tudo aquilo que foi dito, prometido e anunciado nas etapas anteriores. E esse processo de due diligence, que é muito comum nas startups e empresas de tecnologia, na verdade, eu percebi nessa minha experiência que ele pode e deve ser utilizado, ou na verdade, praticamente incorporado à rotina empresarial das empresas. Rotina empresarial das empresas, ficou redundante. Mas a rotina de gestão das empresas. Os fundadores de negócios, sejam eles de inovação, de tecnologia, seja um empresário mais tradicional ou um empreendedor que tem o seu negócio, está empreendendo, né, trabalhando todos os dias para fazer o seu negócio crescer, é importante que você considere esses princípios da due diligence para que você possa aplicar na sua rotina como gestor e assim atingir um objetivo muito simples, que é identificar os gargalos e potenciais riscos que o seu negócio está sujeito. A gente está sempre exposto a risco, mas quando você começa a apontar a energia, né, a sua atenção para esses elementos, você começa a identificar coisas que na superfície você não estava vendo. E mais do que isso, né, além de identificar os riscos, fazer esse processo como parte da rotina de gestão vai te permitir corrigir esses problemas, se antecipar e, a partir disso, tomar decisões informadas no seu negócio. Empreender é tomar risco, faz parte. Todo empresário, todo gestor, todo empreendedor vai tomar riscos em várias instâncias, em várias medidas. Alguns negócios têm um risco maior, outros menos, mas o empreendedor está o tempo todo assumindo riscos, não é? O mais importante nesse processo, para que você possa ter uma empresa longeva, para que você possa garantir a sustentabilidade do seu negócio, um crescimento saudável, né? Porque não adianta crescer de forma desenfreada, que é muito bom, crescer é bom pra caramba, mas se você não tiver as bases para isso, você vai acabar caindo. É a mesma coisa que você crescer com pernas muito finas. Em algum momento você vai desequilibrar e pode cair. Quanto mais alto você estiver, maior vai ser o tombo. Então é importante você reforçar esses elementos fundacionais da sua empresa, e eu acredito que incorporando a due diligence como parte do seu processo, como parte da sua rotina de gestor, você certamente vai colher os resultados positivos disso. No vídeo aqui eu quero, na verdade, apresentar para vocês essa proposta de incorporar due diligence como parte da sua rotina de gestão, mas também eu quero te fazer um convite a entender quais são os elementos na perspectiva jurídica e de governança, compliance, que você deve observar nessa análise que você vai fazer na sua due diligence. E eu vou trazer aqui alguns elementos que são comuns em due diligence de investimentos. Como eu disse, eu quero replicar esse processo e analisar esses fundamentos, trazendo eles para a sua rotina empresarial. O primeiro elemento que deve ser considerado, certamente, e aí esse elemento eu acho que vale para qualquer empresa, em qualquer segmento, em qualquer indústria, é o elemento de contratos de trabalho, a parte mais trabalhista da coisa, né? Qual que é o risco de passivo trabalhista que a sua empresa pode estar sujeita hoje? Eu não estou falando aqui porque você quer vender a sua empresa para alguém como uma startup faz numa rodada de investimento. Eu estou falando aqui de você como empresário olhar para o seu negócio e se antecipar em relação a potenciais problemas que você pode ter no futuro. Muitas vezes na rotina, na correria do dia a dia, a gente acaba deixando de lado essas coisas que são importantes, e quando você se propõe a encaixar due diligence como parte da sua rotina, você vai direcionar o seu olhar para isso. E a primeira coisa que você deve olhar é justamente isso. Os seus colaboradores, as pessoas que trabalham na sua empresa, seus funcionários, prestadores de serviço PJ, estagiários, voluntários, o que quer que seja. Como é que estão os contratos com essas pessoas? Estão assinados? Primeira coisa, né? Tem contrato assinado? Esses contratos foram feitos por um profissional, ou ainda que não tenha sido feito por um profissional, tem uma base sólida, um fundamento sólido, você pegou de um repositório confiável,
esses contratos têm as cláusulas que são tão relevantes nesse tipo de natureza de serviço, que são cláusulas de não concorrência, de transferência de propriedade intelectual, de não solicitação, de confidencialidade, cláusulas relativas à rescisão de contrato. No caso de contratos CLT, né, é muito comum os contratos CLT nas empresas, os empresários usarem contratos padrão da contabilidade, aquele contrato de experiência que depois vira um contrato por prazo indeterminado. Mas é interessante, eventualmente, você inserir cláusulas que não são tão típicas em contratos CLT dentro dos seus contratos CLT, como cláusula de confidencialidade, por exemplo, né? Ou uma cláusula de não concorrência, eventualmente, para você se proteger, se resguardar. Tudo isso é um ponto fundamental desse processo de due diligence. E você já pode se antecipar e evitar ações trabalhistas no futuro, porque não olhou para esses aspectos. Então, olhe para os seus contratos trabalhistas, contratos de prestação de serviço, porque essa é uma vertical muito importante do seu negócio. Afinal de contas, empresas são feitas de pessoas, independente do nível de tecnologia que você adota hoje. O segundo ponto que eu considero relevante nesse processo é observar os elementos de sociedade, a parte societária. Se você é um empresário sozinho, uma empresária sozinho, você não tem que se preocupar com esse elemento, né? Afinal de contas, o máximo que você vai ter é um contrato social lá na junta comercial dizendo que você é dono de tudo. Mas se você eventualmente tem sócios, e a grande maioria das empresas no Brasil são formadas por mais de um sócio, as empresas limitadas, né? Não estou falando aqui do meio, estou falando de uma empresa limitada. A grande maioria no Brasil são empresas com mais de uma pessoa ali na sociedade. É importante você entender as implicações dessa sociedade. Como é que estão os ajustes? Como é que estão os alinhamentos de expectativas, rotinas societárias? Vocês costumam fazer atas de reunião na sua sociedade? Você sabe quais são as hipóteses de saída de um sócio? O que vai acontecer caso um sócio saia? Seja de forma voluntária ou de forma involuntária? Se um sócio cometer uma falta grave, como é que você vai se proteger? Como é que você vai poder retirá-lo da sociedade, afastá-lo sem muita dor de cabeça, sem precisar entrar com uma ação judicial? Tudo isso vai estar resguardado no que a gente chama de acordo de sócios. No nosso canal aqui tem vídeos sobre acordo de sócios que você pode consultar também. Então você pode olhar acordo de sócios. Se você tiver na sua empresa, for uma empresa um pouco mais arrojada, você tiver, por exemplo, plano de partnership, plano de stock options, ou então eventualmente até um modelo ali de participação em lucros e resultados, ou então de compartilhamento de ações da empresa, tudo isso tem um impacto societário na sua empresa. E aí você tem que olhar para esse aspecto também. Se você é uma startup, uma empresa de tecnologia, já captou investimentos, ainda que o investidor não seja um sócio de forma formal, né, ele impacta o cap table da sua empresa. Ele está participando de algum modo do equity, da distribuição de participação societária ali. Então você tem que olhar para saber se os contratos estão assinados, se as cláusulas de governança estão bem ajustadas, se os direitos a voto estão definidos, né? Como é que são os quórums para tomada de decisão? E se tiver uma desavença entre os sócios, ou eventualmente uma discordância, existe algum terceiro que possa se inserir para ajudá-los a tomar essa decisão? Como é que são atribuídas as decisões? Quais são os papéis e a responsabilidade de cada um? Tudo isso você vai identificar quando olhar para essa vertical da sua empresa, e aí se você incorpora due diligence como parte da sua rotina de gestão, você vai olhar para isso necessariamente. E essa rotina vai acontecer ali pelo menos ano a ano, né? No caso do trabalhista, eu recomendo que você faça a cada 3, 6 meses ali no máximo. Na parte societária, só se tiver um impacto societário, alguma mudança, mas a princípio, uma vez por ano já é mais do que suficiente para você ajustar. E também não precisa ficar amarrado, né? Ninguém fica amarrado, ninguém é obrigado a ficar numa sociedade e ninguém também precisa se engessar num acordo de sócios. Eventualmente você pode mudar a sua opinião, seus sócios também, vocês podem modificar o acordo de sócios, definir um novo ajuste, alinhar novamente as expectativas. Não precisa ficar preso a nada disso, né? Terceiro ponto que você vai observar na sua due diligence são os elementos regulatórios ou de compliance. Eu vou somar os dois aqui, geralmente eles estão separados, mas eu vou somar compliance e regulatório, porque eles estão muito associados, né? Ou seja, a sua empresa, ela está num ambiente que é regulado, é uma empresa que opera no mercado de saúde, no mercado de tokenização, no mercado financeiro, no mercado de imóveis. Todos esses são ambientes regulados. Existem legislações específicas que ditam as regras desses mercados, dessas indústrias. E aí, se a sua empresa, independente do segmento, se ela é de tecnologia ou não, ela opera nesse mercado, é importante que você observe o ambiente regulatório, e aí isso necessariamente vai demandar de você ou um profissional qualificado para te ajudar, um especialista. Dica, aqui na Safe a gente faz isso. Mas você vai procurar um profissional especializado para te ajudar a identificar potenciais riscos regulatórios, identificar se a sua empresa preenche os requisitos que a lei exige para que ela possa operar naquele mercado, naquele segmento, e aí a partir disso estruturar documentações necessárias.
Pode ser que, a depender do porte da sua empresa, do tamanho dela, do momento, do estágio da sua empresa, você precise de um código de ética e conduta, uma política anticorrupção. Se a sua empresa, por exemplo, negocia com órgãos da administração pública ou com empresas públicas, né? Você precisa ter políticas de anticorrupção. Isso é parte de uma estrutura de compliance saudável. Você está lidando com situações muito sensíveis ali. Se a sua empresa é uma fintech, por exemplo, tem que ter política anti-lavagem de dinheiro, política de Know Your Customer, conheça o seu cliente. Existem várias políticas dentro do ambiente regulatório e de compliance que você vai ter que estruturar na sua empresa, dependendo do momento onde você está, em que você está, ou do estágio de maturidade do seu negócio. Eu costumo recomendar que, independente do momento, você procure olhar para isso já de antemão e se antecipar. Quanto mais você se antecipa, melhor. Aquela velha história, né? Se o treino é duro, o jogo fica fácil. Então você tem que se antecipar e olhar para esse ambiente regulatório, estruturação de compliance. É muito importante para você ter uma empresa saudável e longeva, tá? Por fim, o quarto item, e eu vou colocar aqui como sendo o último item do nosso pequeno relatório de due diligence, você tem que observar a parte de propriedade intelectual e LGPD. Vou somar os dois elementos aqui, apesar de serem separados, mas eu vou somar os dois porque eles estão ligeiramente associados. A parte de proteção de propriedade intelectual, né? Você tem que registrar sua marca, tem que registrar os direitos autorais atrelados às criações ali da sua empresa. Se a sua empresa desenvolveu alguma inovação, algum produto ou serviço muito novo, uma nova patente, uma nova invenção, você tem que registrar isso lá no INPI. Temos vídeos aqui no canal sobre isso também. Se você, por um acaso, desenvolveu uma nova metodologia, ou se você desenvolveu um software, né, um direito autoral, você tem que registrar também para garantir um mínimo de proteção. Ah, Lucas, mas eu acho que ainda não dá para registrar porque está muito prematuro. Não tem problema. Você pode proteger esses elementos nos contratos. E essa parte da due diligence, onde você olha a propriedade intelectual, demanda que você analise todos os contratos da sua empresa e averigue, confirme que eles têm cláusulas de propriedade intelectual, para garantir que tudo que a sua empresa desenvolveu permanece da sua empresa. Não é transferido para um terceiro qualquer ali, seja um colaborador, seja um fornecedor. Se você vai fazer um negócio, por exemplo, uma parceria comercial com outra empresa, tem que ter uma cláusula de propriedade intelectual que diga a quem pertence aquilo que é desenvolvido pela parceria. Né? Muitas empresas acabam pecando nisso e aí assinam um contrato de qualquer maneira e depois acabam que fica de mão abanando, né? Literalmente. Você não vai ter ali aquele objeto da criação das empresas. Então, olhar essa vertical é super importante. Eu falei que ia falar junto, mas eu vou separar. Na verdade, a LGPD demanda uma atenção muito especial, que é o quinto item. Item bônus. Vamos colocar aí que é o item bônus aqui da nossa sequência, a parte de proteção de dados pessoais. A LGPD ela entrou em vigor no Brasil, se não me falha a memória, em meados de 2018, 2019. Tá? Acho que foi 2018. E a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela estabelece, ela dita como é que as empresas podem usar dados pessoais. De quem? De qualquer pessoa. Aí entra uma pegadinha que muita gente acaba caindo, né? As pessoas acham, os empreendedores, empreendedoras, empresários, as empresas de um modo geral, acabam caindo no engano de achar que a LGPD ela só diz respeito a dados pessoais de clientes, de usuários ou de pessoas ali que contratam os serviços da empresa. Mas a LGPD ela diz respeito a qualquer dado pessoal, inclusive dos seus colaboradores. Quando a sua empresa contrata alguém e ela manda um formulário de admissão, por exemplo, você coleta várias informações, até algumas são obrigatórias, né, para você fazer o registro no e-social, por exemplo. Esses dados, todos eles são dados pessoais. Alguns são até sensíveis, né? Tem alguns formulários que perguntam, por exemplo, a raça da pessoa, perguntam a etnia, alguma coisa assim. Então, esses elementos mais sensíveis são dados pessoais que são protegidos também pela LGPD. É por isso que toda empresa que tem colaborador precisa ter uma política interna de proteção de dados pessoais ou de privacidade. Aquela mesma política de privacidade que todo mundo vê nos aplicativos, nos sites, e aí não lê e aceita tudo, né? Essa política, ela diz respeito aos dados dos usuários. Você, como usuário, é o beneficiário daquela política, digamos assim, ela foi feita para você. Mas a sua empresa tem que fazer uma política para os seus colaboradores. Porque é importante que eles entendam como você usa os dados deles. É importante que eles saibam qual que é a finalidade que você usa aqueles dados, por que você coleta, por quanto tempo aqueles dados ficam com você depois que eles saem da sua empresa. São direitos dos titulares que a LGPD protege. E as empresas pecam muito em coisas simples como essa
E para outros casos mais graves, na minha opinião, até mais urgentes, empresas pecam em elementos fundamentais de compliance e adequação à LGPD. Estabelecer uma política de governança de dados, fazer um relatório de impacto, né, a proteção de dados pessoais, estruturar políticas internas e externas, definir um processo, um plano de resposta a eventuais incidentes de dados que possam acontecer, afinal de contas toda empresa está sujeita a isso. Essa vertical ela é muito comum nos processos de due diligence de investidores ou em operações de M&A, de fusão e aquisição, mas você como empresário pode sim e deve colocar na sua rotina olhar isso periodicamente. Até aqui na Safe, quando a gente faz a implementação de programas de governança em privacidade, a gente costuma oferecer para os nossos clientes, dependendo do tamanho da empresa, o serviço de DPO as a Service, ou de encarregado de dados as a Service, onde a gente faz esse monitoramento, né, esse acompanhamento constante para garantir que a empresa está regular. Se a sua empresa existe e usa ou tem contato com qualquer dado pessoal, seja ele de colaboradores ou de clientes, você precisa se adequar ao LGPD. E é um tema muito delicado, ainda existe uma área cinza muito grande no Brasil sobre esse assunto, no mundo, né, porque é algo muito novo no mundo, mas com o uso de inteligência artificial e com o avanço da tecnologia, a tendência é que isso se torne cada vez mais relevante, a privacidade se torna um direito cada vez mais presente no dia a dia das pessoas, e para proteger a reputação da sua empresa e garantir que ela possa ter longevidade, que é o objeto do nosso vídeo de hoje, é importante que você olhe essa vertical. Então, em resumo, pessoal, nosso vídeo de hoje é para fazer esse convite, para que você, como empreendedor, empreendedora, possa colocar na sua rotina de gestão uma due diligence preventiva recorrente, independente de fatores externos. Você não precisa esperar uma rodada de investimento, não precisa esperar uma fusão, uma aquisição, não precisa esperar um órgão regulador bater na sua porta. Institua isso como uma política. Comece a olhar para isso de forma recorrente e olhe sempre essas verticais que a gente mencionou hoje. Contratos de trabalho, acordos societários, compliance e regulamentação, propriedade intelectual e proteção de dados pessoais. São esses os 5 elementos que minimamente você deveria olhar na sua empresa e que inevitavelmente vão estar presentes em qualquer setor do mercado. Você pode ter uma sapataria, você precisa olhar para esses 5 elementos, tá? Fica o convite para vocês, espero que o vídeo tenha sido útil. Mais uma vez peço para você curtir esse vídeo, para que ele possa chegar a mais pessoas, se inscrever no nosso canal, ativa o sininho, que aí você recebe até e-mail quando os vídeos novos saem por aqui. A gente está lançando vários reacts também, que são bem legais, queremos aumentar o volume de conteúdo e você vai ser muito bem-vindo. Deixe seu comentário com a sua sugestão de novos conteúdos, a sua dúvida, para que a gente possa te ajudar. Eu me chamo Lucas Mantovani e eu te vejo no nosso próximo vídeo.